A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país segundo o MEC e, com certeza, pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Bem-vindos ao IBEFcast, podcast do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, o IBEF Espírito Santo. Eu sou Cíntia Dias, mestre em administração, especialista em comunicação, marketing e sustentabilidade e membro do Comitê Qualificado de Conteúdo de ESG do IBEF. Comigo estão aqui Andressa Borges, também membro do CQC de ESG, Fabiana Franco e Felipe Melo, e eu peço que se apresentem nessa ordem. Obrigada, Cíntia, pelo convite. Bom, eu sou administradora de empresas com 25 anos, atuando como executiva, mais recentemente como consultora nas empresas, trazendo a pauta cultura organizacional e estratégia. Eu sou Fabiana Franco, sou jornalista de formação, sou doutora sênior já há 12 anos de doutoramento, meu doutorado é em comunicação, saúde e meio ambiente, eu sou consultora de ESG e trabalho com projetos nessa área. Muito boa tarde, bom dia, Cíntia, Andressa, Fabi, obrigado pelo convite. Meu nome é Felipe Melo, eu sou biólogo de formação, eu tenho mestrado em desenvolvimento sustentável pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tenho uma vivência por esse mestrado na África, na Amazônia, em alguns países aí de IDH muito baixo. Eu sou gerente de projetos, eu gosto muito de gerenciar projetos. Sou PMO corporativo da uma rede de saúde hospitalar nacional. E sou Head ESG da Rede Vitória de Comunicação, no qual me dedico à pauta de ESG e sustentabilidade. Hoje nós estamos aqui para fazer uma retrospectiva de 2024, saber o que a gente avançou e o que a gente poderia ter ido além em ESG. E a primeira provocação que eu faço para os nossos convidados é sobre o ESG ainda em 2024, 20 anos após ele ser cunhado pela primeira vez, ser aí tratado na mídia e nas redes sociais como uma tendência. Por que a gente vê ele ainda como uma tendência? Eu até fiz uma pesquisa no Google Trends de 2004 até 2024 e a gente vê que ele ganha tração a partir de 2019 e depois ele é uma curva ascendente. Mas ele é um termo de 20 anos. Por que vocês acham que isso acontece? É porque não é ainda, né? É que bom agora. É muito tempo aí galgando essa tentativa de fazer com que o ESG pegue e precisa pegar. Porque não é só uma tendência, é uma necessidade mundial. O mundo precisa desse cuidado corporativo, de comprometimento individual. E acho que alguns avanços vêm acontecendo, apesar de que a gente ainda enfrenta alguns retrocessos, e acredito que a gente vai poder falar disso, mas agora é um momento realmente de integração, de cuidado, de reconhecimento dessa importância dentro das corporações. Eu já fiz essa pesquisa também no Google Trends, né? Ele dá uma tracionada realmente, a rampa sobe a partir de 18, 19 e ela explode em 2020, né? E coincide com a pandemia. Então eu acho que a pandemia ela deu uma acelerada no processo, né? O processo ele não é novo, como você já disse, desde 2004, faz 20 anos, né? Fez aniversário de 20 anos a ESG. Mas assim, até hoje ele não tinha conseguido chegar de fato aonde ele tinha que chegar, que é no mercado financeiro, que é a Faria Lima falar um pouquinho sobre sustentabilidade, entender diversidade, embora a gente tenha alguns retrocessos na pauta, né, mas chegou na Faria Lima. Então, nesse momento, eu lembro que em 2020 a Exame teve uma capa da revista chamada Tsunami ESG. Foi dali que as pessoas começaram a buscar as informações e a Exame, como formadora de opinião, inclusive hoje tem uma escola de televisão, se eu não me engano, que é de ensinar o pós-graduação em ESG. E aí eles capitanearam a pauta e chegou no LinkedIn. Quando chegou no LinkedIn, na pandemia, LinkedIn, a coisa estourou mesmo e hoje é uma pauta bastante falada. Mas, apesar de não ser nova, para a gente, brasileiro principalmente, é uma coisa que chegou agora,
para substituir o tripé da sustentabilidade, que durante muito tempo ficou manco, né? O triple bottom line, que é meio ambiente, social e a economia, né? A economia nunca foi pauta. Então, eles trouxeram a mudança de chave da governança, que não substitui a economia. Na verdade, a governança capitaneou essa questão do ESG, puxando o E e o S para dentro do mercado financeiro. Ou seja, não é mais um tripé o negócio já está dentro do mercado financeiro. As 3 letras, principalmente a governança corporativa, ela já está incorporada dentro do mercado financeiro e esperamos que não tenha mais retrocesso. A gente está vendo aí vários eventos importantes no Brasil inteiro, capitaneando essa pauta, inclusive aqui no Espírito Santo, com empresas importantíssimas falando sobre o tema. Então, acredito que a pandemia potencializou, chegou o LinkedIn e todo mundo que antes era analista de meio ambiente, que depois virou analista de sustentabilidade, hoje é analista de ESG. Então, a gente reenvelopou, só que de uma outra forma. A gente conseguiu trazer para dentro do mercado financeiro o que estava muito difícil, muito complexo, o tripé da sustentabilidade, que sempre foi manco. E eu acredito também que os movimentos, eles venham em ondas, né? Então, jamais a gente vai ver um movimento assim, né, direto, ascendente. É natural que a gente absorva, que você tenha um aprendizado, porque responsabilidade social dentro das empresas era dito, era falado, né? Todas as empresas fazendo os seus movimentos, tendo seus institutos, o braço social. Responsabilidade ambiental também, e aí acho que a gente envelopa tudo isso, e a gente não pode deixar de falar do Larry Fink, né, da importância que ele teve, sempre de fazendo esses movimentos. E aí é óbvio que quando você tem capitaneando um movimento, esse movimento tende a virar uma tendência, e aí depois a gente entende esse movimento, né, quais são os ganhos e os desafios que esse movimento que esses movimentos podem acontecer, e aí é natural que nesses aprendizados a gente também dê um passo atrás, aprenda um pouco mais e avance. Mas eu queria ouvir de vocês um pouco, entendendo esse movimento, né, de avançar e retroceder, sempre, né, com ganhos. A gente tem observado que a pauta de diversidade cresceu bastante. Falou-se muito em diversidade de raça, em diversidade de gênero, mas a gente também tem observado esse movimento arrefecer, né, de certa forma. Como é que vocês estão vendo isso? Cíntia tem dados importantes para a gente? A gente vê um dos que causaram mais furor no mercado foi a Microsoft, que realmente acabou com o setor e demitiu toda a equipe. As Big Techs seguiram ela, né? Google e Meta fizeram o mesmo movimento, e a gente vê aqui também o Brasil alguns movimentos semelhantes. E aí a gente fica pensando, né, Andressa? É um movimento isolado ou vai ter um movimento de contágio aí? Então vamos lá todo mundo, isso aí flopou, não vai mais para frente. O que vocês acham? É isolado ou a gente pode ter aí um efeito contágio? Eu não acredito, eu não quero acreditar, né? Eu sou uma otimista no efeito contágio, não. Eu acho que isso é uma pauta importante, precisa se falar disso. Não é a inclusão pela inclusão, não é só para colorir a mesa, não é? A gente tem que pensar nas questões cognitivas, e quem tem capacidade para estar falando sobre as questões, sobre os aspectos, mas não dá simplesmente para negligenciar isso. E recentemente a gente vem enfrentando um monte de casos desse tipo, né? A gente que frequenta os grandes espaços de meeting, a gente ainda se depara com mesas de homens brancos, cis, com a mesma fala. Diversidade é incluir outras falas de outros lugares, de outras referências. A gente precisa fazer isso para que a coisa não seja unissônica. Então, assim, eu não quero acreditar que isso vai contaminar todo mundo. A gente precisa, sim, até porque o mundo vem se construindo numa questão inclusiva. O mundo está muito diverso. E até então, estatisticamente, né? No Brasil, sim, a gente tem aí a maioria da população mulher e a maioria da população negra, parda ou preta, né? Então, sim, por uma questão de estatística, eu voto com a relatora e acho que a gente... não dá, né? Eu acredito que a gente realmente tenha um papel muito importante, tem executado até aqui, né, um papel importante de diversidade e inclusão
tanto de raça quanto de gênero. E a gente que é formador de opinião não dá para ficar aceitando essas coisas. Então, quando a gente precisa de verdade falar, né? Quando se propõe a ter que ir a um lugar e ouvir, porque a gente não quer ficar de fora de discussão nenhuma que esteja ligada ao nosso tema. Mas a gente também não quer sentar numa plateia para ouvir pessoas falando mais do mesmo, né? E aí a gente precisa ter esse respeito com o outro, né? Recentemente aqui o Espírito Santo recebeu a Global Meeting, né? E a gente teve 3 dias de muita inclusão. Gente de 34 países diferentes, mesas extremamente coloridas, uma mesa inteira de pessoas pretas, né? Falando de África, falando de realidade de África. Então, a gente precisa abrir um pouco também, né? Eu, por exemplo, participei de um painel com o Paul, que ele começou com meditação, né? Então, tipo, meditar, falar sobre outras questões. A gente tem que estar um pouco mais aberto para essas diversidades, até para que a gente possa avançar. Perfeito. Outro dado também que você relacionou com o público feminino, saiu semana passada, né, pesquisa que hoje as mulheres são mais chefes das famílias do que os homens. Já passaram os homens, não é mais a esposa dos chefes de família, já são as mulheres, já tem mais chefe de família. Eu sei porque na minha casa foi assim. Eu tenho uma mãe que foi pai e mãe. Então, na minha casa sempre, eu sempre, já sou acostumado a ser mandado por uma mulher antes de ser casado. Lá em casa também tinha Por isso você é o convidado, né? 3 mulheres aqui. 3 Não é? mulheres, Eu tô excelente aqui. Eu tô super à vontade. Super à vontade, assim, tudo tranquilo. Essa questão da diversidade, né, eu acredito que houve um sequestro da pauta, sabe? Eu digo assim, porque a polarização não é só brasileira. A polarização é mundial. Você vê os Estados Unidos também travando lutas entre 2 extremos. Você vê União Europeia, vários países da União Europeia, né, travando essas batalhas. Então, para mim, houve um sequestro, determinado momento da pauta, por um determinado viés, mais à esquerda do que à direita, que os extremistas começaram também a colocar muito, precisa ser assim, tem que ser dessa forma, e não sei o quê. E aí houve uma explosão, as empresas começaram a falar, caramba, eu tô de fora, eu não tô entendendo o que está acontecendo muito bem, mas eu vou contratar, então abre vagas afirmativas para isso, para aquilo, tal, não sei o quê, e não sabiam como lidar com isso. No final do dia, não sabiam como lidar com isso, não sabem como fazer acontecer de fato e entender que a diversidade de opiniões, não está ali só para fazer aquilo que está se mandando, não. Uma diversidade. É mais do que a inclusão, né? Sim, mais do que colocar para dentro. Mais, né? muito mais. Muito mais, né? O Não é chamar para festinha, pertencimento. convidar para dançar. Isso aí. Ué, então, aí... Eu convido a estar aqui dentro, mas não pode falar, não tem voz, não é ouvido, exato, né? Então, esse sequestro, e aí, nessa polarização, eu acredito que a gente perdeu muito. Perdemos muito. Estamos perdendo... todo dia a gente perde um pouquinho. Pelos extremos. Então, eu acredito que quando houve essa questão, as empresas começaram a falar, poxa, e não entendiam a pauta e começaram a falar, cara, eu não estou entendendo, eu estou pagando, não estou tendo retorno, então essa pauta não serve para mim. E não é isso. Não é isso que está acontecendo. Então, por isso que essas big techs não entenderam muito a forma disso acontecer e fizeram um grande esforço e não conseguiram colocar isso para diante. Eu acredito que isso foi uma grande contribuição, sabe? A gente sempre conversa, né, que ESG, ela exige intencionalidade. Você tem que ter intenção de fazer aquilo. Quando você faz por obrigação ou por onda de mercado, é uma estratégia frágil. Você escreveu um artigo sobre isso semana passada. É uma estratégia, assim, um castelo de areia. Então, assim, isso que você fala traz muito disso, né? Faça com intencionalidade e com a responsabilidade que você tem, principalmente as empresas, de tornar a realidade melhor, né? Já que a gente começou com as mais notícias primeiro, né, Andressa? Vamos falar da parte do meio ambiente, que em 2024 foi muito desafiador. Particularmente aqui no Brasil, a gente viu o número de queimadas explodir. A gente passa de 90 mil em 2023 para 200 mil em 2024, e o ano nem acabou. Isso são dados do Embrapa. E a gente vê tanta informação, né, Andressa? As pessoas hoje têm informação assim na ponta do celular. A gente pode ter acesso a qualquer dado do mundo. O que falta para a gente ter conscientização no meio ambiente?
Eu acho que falta do educação. É porque assim, a gente consegue levar um foguete pra Lua. Inclusive, agora não tem mais esse negócio de foguete não dar ré, né? Agora ele dá ré. Agora ele dá ré. E pousa. E pô, Faz baliza. entendeu? Faz baliza. Então a gente consegue e não consegue fazer uma pessoa jogar um lixo na lixeira. Sabe? A gente consegue fazer um foguete chegar a Marte e não consegue chegar à Lua, Marte, sei lá, e não consegue fazer uma pessoa pegar um lixo e jogar na lata de lixo, e se tiver 3, ele se embola. Sim. Com cores diferentes. Para mim, acho que tudo passa pela educação. Mas, enfim, a questão da queimada não é só brasileiro, né? A gente tá vendo isso na América do Sul também, né? E aí, enfim, tem algumas questões relacionadas a clima, mas a intencionalidade, como você disse, do fogo já foi constatada. Teve o dia do fogo, teve o dia que começaram a atacar fogo, e você vê isso nas imagens de satélite certinho. Em São Paulo você vê isso. Como foi orquestrado essa questão. Porque você tem, a cada 10 minutos, o satélite pegando fotos de um foco diferente no estado de São Paulo. Então, houve também essa intencionalidade, apesar de ter isso tudo, mas eu acho que passa muito por educação. É porque informação não é necessariamente educação. Você saber que uma coisa existe não quer dizer que você vai protegê-la ou que você vai cuidar dela. Então, eu acredito que educação, aí vamos lá, né? Vem de berço. Então, é lá do pequenininho, né? Educação ambiental tem que começar lá, quando o menino ainda está pequenininho mesmo. E aí você vai pensar, eu vou educar o pequeno para daqui a não sei... Não, educação é desde já. Então, tem que educar o pequeno, tem que educar o adolescente, tem que educar o adulto. Precisa se falar mais sobre educação ambiental. A educação ambiental precisa ter a chamada para ação, né? Então, e agora? O que você está fazendo? Como é que você está agindo? Qual é o exemplo que você está dando? Eu acredito muito na questão do exemplo. Quanto mais exemplo você dá, então, você vai a uma praia está suja, você senta lá e reclama. E por que você não pega uma sacola e vai limpar a praia que está suja? Porque ela é sua, né? Então, acho que é um pouco do comprometimento individual, que é um comprometimento global. A gente que defende o ODS fala, né, o que eu faço localmente impacta globalmente. Não vou acreditar que um papel que eu jogo aqui não vai afetar a África, porque é um mar só, é um planeta só. Então, a gente precisa ter um cuidado e entender que não dá, como diz mesmo o ODS, para deixar ninguém para trás. Não dá para deixar ninguém para trás. Então, informação precisa ser transcodificada para chegar em todas as áreas, para que as pessoas queiram de verdade se comprometer. É o que o Felipe está falando aí, né? Aí tem 3 lixeiras e Unidu, Unite, jogo aonde? Né? Eu jogo no chão. E ainda jogo no chão dizendo assim, porque vai ter alguém para catar. Então, sempre vai ter alguém para catar. Então, a gente também tem que pensar um pouco na mudança de botão. Qual é a minha responsabilidade enquanto ser humano, enquanto reprodutor de informação, enquanto formador de opinião? Eu preciso falar na minha rede que está errado fazer isso. Preciso catar. Outro dia, Marina, minha filha, né, ficou brava comigo porque eu estava chegando fui comprar um negócio com ela numa loja e a mulher pegou e jogou o papel no chão. Eu falei, senhora, seu papel caiu. Ela falou, não, eu joguei no chão mesmo. Aí eu peguei o papel, ela entrou no carro. Quando ela entrou, eu peguei o papel e joguei lá dentro do carro dela. Menina, mamãe! Eu falei, olha o papel da senhora que estava no chão. Se a senhora quer que eu fique no chão, aqui fique no chão do seu carro. Né? Correndo risco. Mas a gente também precisa dar uma de doido, né? Porque não dá mais para a gente conviver com essa falta de respeito com a nossa casa comum. É uma casa comum, é nossa, é minha casa. Eu não vou permitir que ninguém jogue lixo no chão na minha frente, não. E aí eu preciso ter uma postura. E essa postura pessoal impacta na postura profissional. Não dá, Cíntia, para separar. Eu não sou um bom profissional se eu não sou uma boa pessoa. Eu não posso ter só atitudes corporativas decentes e fico jogando lixo no meio da rua. A sua fala, Fabi, me fez lembrar, assim, da gente discernir, né? Se eu estou num ambiente corporativo e o corporativo decide fazer o essencial, o básico, o legal, no sentido da lei, isso não diz sobre a integridade da companhia, porque isso é compliance, né? Então, uma das coisas, né, um dos aspectos da governança é a ética e a integridade. E aí, se a gente deixa para fazer aquilo que é essencial, aquilo que a lei manda, ou eu estou dentro da regra, eu estou dentro do compliance, a gente não está fazendo mais do que o básico, mais do que a obrigação né? sua. Exatamente.
Mas a Cíntia trouxe a intencionalidade. Talvez eu acredite, não sei vocês, que o ESG ele está para além do compliance. Sim. Né? Ela é uma Sem decisão estratégica da corporação. De investimento. Né? E de investimento, muitas vezes, não só financeiro. Financeiro é um meio de fazer a coisa acontecer, é da intencionalidade mesmo. Eu quero isso. E a gente tem que pensar também na materialidade, né? Nunca lidei com o negócio, né? O ganho de reputação de marca, não, né? Minimamente. Inegável. Se você consegue transformar os seus dados em comunicação, que hoje talvez seja a maior falha das empresas. As empresas já estão fazendo, às vezes, e às vezes não minimamente, estão fazendo um deverzinho de casa legal ali, não consegue reverberar isso nas suas comunicações, não consegue transformar isso como algo que seja valor para a marca. Então, eu estou fazendo e não consigo materializar isso na minha imagem. E imagem não é só você pegar e trocar a cor no Outubro Rosa. No Outubro Rosa eu vou botar rosa. Não é sobre isso. No Outubro Rosa eu vou colocar rosa. E os meus funcionários, todas as minhas funcionárias fizeram mamografia. E as mães delas, e as filhas delas. Então, assim, não basta mudar a cor da sua logo para verde, ou para amarelo, ou para rosa. Qual que é o comprometimento que eu tenho com essa causa? E hoje não dá mais para enganar também o consumidor, porque o consumidor está ciente, ele está de olho, ele lê rótulo, né? Tem rede social pra caramba, tem cancelamento. Exposem, cancelamentos e afins. Então, hoje a gente precisa entender, não dá mais para ficar enganando, não. Antigamente ainda tinha isso, hoje não dá mais não, porque a pessoa pega você e te coloca lá, e você vira trend, né? Você fica aí, Então, acho que esse compromisso, né, o que você está falando, é fazer o básico, fazer o legal é o mínimo. É porque eu preciso fazer. Isso é legalmente exigido para minha corporação. Mas isso não é ESG ainda. Não. O ESG é o que você faz além disso. Para além disso. Exato. Senão, vira filantropia e filantropia também não é ESG. Isso. Antes da gente ir para os avanços, né? Vocês gostariam de acrescentar algum retrocesso que 2024 deixou para a pauta ESG? Eu quero. Não, eu quero. Tem uma coisa assim que para mim foi muito revoltante, assim, me abalou muito. Quando a gente teve na COP 26, 27, a gente conseguiu deixar... as COPs, elas são muito engessadas, né? Demora-se muito para tomar decisões. Então... sempre fica para a próxima, sempre fica para a próxima. E cada ano, a próxima é um ano a mais. E a gente conseguiu colocar no texto, se eu não me engano, na 26 ou na 27, o texto de não utilização mais de carvão mineral. Foi excelente isso, avançou na pauta. Conseguiu pela primeira vez botar no texto base a palavra transição energética. Isso foi um grande ganho também, porque a gente não está falando mais... alguns pontos pacíficos são... o maior causador dos gases de efeito estufa combustíveis fósseis, são os combustíveis fósseis. Isso daí é ponto pacífico. Até os petroleiros sabem disso. Até as empresas petrolíferas sabem disso. Ok. E aí a gente chega no ano seguinte, tem esse avanço, a gente espera que tenha mais avanço, e aí a gente faz a COP28 em Dubai, um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Não satisfeito, a gente faz a COP29 no Azerbaijão, um dos maiores produtores de petróleo do mundo também. E aí eu acho que a gente está perdendo o jogo, sabe? Eu acho que... porque durante esses eventos tem várias reuniões paralelas, inclusive governos negociando aumento de produção de petróleo durante esses eventos climáticos, o que é um absurdo com esses players de mercado. Para mim, isso daí foi uma grande flopagem assim, do ano, esse ano, já que a gente está falando de 24, né, do ano, porque a COP29 vai ser daqui a pouquinho, daqui, acho que, se eu não me engano, 2 ou 3 semanas. Sim. Vai começar no Azerbaijão, né? E aí, ano que vem, a gente veio para a Amazônia. Aí tá tudo certo. Vamos botar índio para tocar tambor, vamos botar, sabe? E aí, agora ficou top. Agora a COP virou top, ou virou pop. Eu já não sei mais. A gente tem que aproximar a narrativa dos fatos, não né? A gente é muito bom de falar e, às vezes, não tão bom em aplicar o que a gente fala, né? Isso daí, para mim, foi um tiro no pé.
Então vamos para o lado bom, né? O que a gente avançou em 2024. A gente avançou, Tivemos avanços em 2024. Eu achei que o ambiente regulatório ele avançou bem. A gente vê boas iniciativas legais sendo aí construídas. A gente vê o Lei de Incentivo à Reciclagem, a chamada Lei Rouanet da Reciclagem, que vai trazer benefício fiscal para empresas e pessoas físicas que apoiaram esse tipo de iniciativa. A gente vê também aí a questão do selo verde, que vai dar aí uma certificação para as empresas que observam as práticas sustentáveis. A gente tem também, eu queria que a Andressa comentasse, né, a parte da saúde mental. Bom, eu que falei, né, que trabalho com cultura organizacional, a gente sabe o quanto as pessoas padeceram na pandemia. O Brasil já ocupa o primeiro lugar em pessoas ansiosas no mundo. A gente sabe que o burnout e a depressão batem a nossa porta. Então, sim, eu acho que foi um grande avanço a legislação que reconhece as boas práticas de saúde mental nas organizações, a 14.831. Então, as empresas que cuidam da saúde mental dos seus colaboradores per si, né? Não é uma saúde mental para a produtividade, para dizer que eu sou um lugar feliz, para dizer que eu sou um bom lugar para se trabalhar. Não. Então, são metas e métricas que você precisa apresentar e efetivamente cuidar da saúde dos colaboradores. Acho que esse foi um ponto positivo dentro aí do S do nosso ISD. É claro que no Brasil, né, a lei, não basta ter lei, a lei tem que pegar, né? A gente vê aí a lei da igualdade salarial e a dificuldade que os órgãos reguladores estão tendo para que as empresas publiquem a tabela e os critérios remuneratórios. Mas, enfim, foi um avanço o ambiente regulatório? Vocês concordam com isso? Eu acho que foi muito. Acho que foi muito. Eu sinto, assim, que, principalmente no nosso estado, o Espírito Santo, eu acho que avançou muito nas pautas ESG desse ano. A gente trouxe eventos grandes, a gente trouxe pessoas importantes para discutir dentro do nosso estado. O Paul Clement Hunt, que é um dos expoentes aí, que estava na equipe do Kofi Annan quando, há 20 anos atrás, se fez o acrônimo ESG. Ele é um habitué agora do Espírito Santo. Sim. Né? E ele vem falando, o próprio Paul vem falando que o Espírito Santo ele é um celeiro de exportação de boas ideias, de bons negócios para o mundo, que nós, do Estado, que estamos na frente e que a gente tem total condição, como a gente viu no evento do Horacis Global Meeting, né, que a gente tem total condição de capitanear isso para o Brasil e para o mundo até, de exportar isso para os outros estados e se ver que vai ter até uma grande competição, porque a COP vai ser em Belém do Pará ano que vem, né? E aí eles estão falando que vai virar a capital do mundo e tudo isso, e a gente está esperando que o Espírito Santo vire essa capital do ESG do mundo. Já esteve nesse último evento do Horacis, há pouquíssimo tempo atrás, e eu tenho certeza que a gente tem grandes condições aí de colocar a nossa pauta para o mundo inteiro, para o Brasil e para o mundo inteiro. Então, resumindo, eu acho que um grande avanço que a gente deu nesse ano, e eu tenho muito orgulho desse estado, muito por conta disso, né? Meu sotaque não deixa negar que eu não sou daqui, mas essa semana, inclusive, eu faço 20 anos, assim como o ESG, aqui no Espírito Santo. Então, eu já sou um capixaba, 2 filhos capixabas, então já posso me chamar, né? Eu e Felipe, a gente estava junto, né, nesse evento do Global Meeting. A gente divide uma bancada de um podcast também de sustentabilidade, sustentavelmente. E a gente, verdade, faz a propaganda nossa. Faz a propaganda nossa aqui no podcast hoje do colega. Hoje vocês vieram ser né? entrevistados, Hoje mas geralmente eles entrevistam. E a gente estava junto falando, né? E aí eu tive num painel com o Paul e fiz uma provocação, porque tinham muitos painéis falando da geração Z, né? E de comportamento de geração G, de geração Z. E eu falei, Paul, eu quero te fazer uma pergunta. Ele falou, eu faço. Eu falei, cadê os under 20 aqui? Né? Cadê os menos de 20 aqui com voz? Ele falou, olha, você tem razão, mas eu tenho um amigo na Polícia Federal que tá com um evento que tá querendo envolver uma Olimpíada de ODS, de ESG nas escolas. Eu acho que é sobre isso. A gente precisa ter esse tipo de iniciativa. Então, ele falou também para mim, né? E isso é muito diferente, isso é muito envolvente. O Espírito Santo tá aí nessa pegada de trazer essa coisa para a escola. Então, a gente precisa envolver também as escolas nesse processo. As escolas têm que ter um comprometimento muito grande, de qualquer escola de pequeno, de creche, escola de ensino fundamental, né?
Porque muitos dos comportamentos que os meninos têm mais velhos, eles vão tendo dentro das escolas. Então, a gente precisa de verdade, se a gente está falando de educação e de mudança comportamental, porque o povo fala muito da questão da justiça social, né? ESG é uma questão de justiça social, é de tentar fazer as coisas ficarem um pouco menos desiguais. Não é para ficar igualzinho, não, porque a gente não vai conseguir, é só destruindo o mundo fazendo outro, né? Mas eu acho que assim, a gente tem que tentar tornar menos desigual. E aí eu venho com essa provocação, vamos envolver os meninos novos. Eles têm novas ideias, novas mentalidades, novos jeitos de falar e de se comportar. E aí a gente também precisa estar escutando essa nova geração. E o Estado avançou também nos negócios de impacto, né? No NISA. Bastante. E a gente realmente tem que comemorar. O ambiente aqui está bem favorável a essa pauta ESG. Mas houve um destaque muito grande também nesse encontro, falando assim, de que os catadores ainda, as pessoas que ainda efetuam, né, a coleta, eles ainda são muito vulneráveis. Ainda há muito pouco investimento no cuidado com essas pessoas que estão fazendo, que outro dia eu vi uma piadinha, né? O moço do lixo. Não, o moço do lixo é a gente, aquele é o que cata lixo, né? Então, aquele é o que limpa a sujeira que a gente faz. Então, é esse reconhecimento do cuidado que a gente precisa ter também com essas associações, com essas pessoas, que na maioria das vezes são pessoas que vivem em extrema vulnerabilidade, às vezes mães, vítimas de violência. Então, a gente precisa também cuidar de quem está com a mão na massa. A gente precisa reconhecer essas pessoas, né? Criar caminhos para cuidar delas, porque são elas que estão fazendo o que precisa ser feito. E aí não tem planeta B. A gente fala de jogar fora. Fora para onde? Ei, não tem. Sumir, é o quê? né? Jogar para cima e o negócio some? Não. Não vai sumir. A gente tem aí os aterros. Eu estava com uma pessoa, representante de uma empresa que tem um aterro sanitário, falando, poxa, sei lá, 15 anos atrás, quando eu comecei, era um quantitativo de toneladas e agora é 2 vezes mais. Como assim, se a gente está reciclando mais? Como é que eu continuo vendo a coisa crescer, o volume do lixo crescer? Está consumindo, né? mais. Então, estamos consumindo mais e como é que a gente está cuidando do que a gente consome? Porque você é responsável pelo queijo que você compra embalado 1 a 1. Eu vou à feira todos os domingos. A minha filha é vegetariana e tudo que a gente come vem da feira. Então, eu vou à feira todos os domingos. O feirante já me conhece, ele sabe como é que eu sou. Eu levo os meus potinhos para colocar as coisas que vêm separadinhas, eu levo a minha sacola. Mas eu sou um estranho no ninho. Tem hora que a pessoa que está do meu lado olha para mim como se eu fosse um ET. Porque eu carrego as minhas sacolas, porque eu vou com os meus potinhos. No supermercado é assim também. A gente pega caixas, né, eu não levo sacola nenhuma. Eu levo as retornáveis. Eu sou a moça da retornável. Caixas mesmo. Eu vou catando, vou olhando, vou passando pelas gôndolas. E aí tem uma caixa de algum produto, eu vou e boto no meu carrinho. Vai chegar no final, boto tudo dentro das caixas. É muito mais fácil, inclusive, para carregar, né? Parece simples, mas é um movimento pelo exemplo. Né? E eu não podia deixar de falar, antes da sua próxima colocação, Cíntia, a gente estava falando, né, da educação. Eu acho que vale a pena. Nós estamos aqui sendo recebidos, né, pela FUCAP, que é uma escola de negócios, que tem a declaração das suas ODS, né, muito claras, que tem todos os recipientes de água retornáveis, aqui eles não utilizam plástico. Não tem copo plástico. O estacionamento é revertido para plantio, né, então um zelo e um cuidado com o meio ambiente. E aqui tem o hub de desenvolvimento, né? Então, acho que esse é um exemplo claro, né, de que é possível e é viável todas essas ações que a gente está fazendo aqui. Então, quem não conhece pode fazer, né, de repente, uma visita técnica, conhecer o Valsemiro, conhecer as iniciativas, o Instituto da FUCAP. E o incrível aqui, não tem copo plástico. Excelente exemplo. Né? Sim, que sirva de Então, exemplo. obrigada pelo nosso Carrega host. o seu copinho, né? Aqui na FUCAP é assim mesmo. Um ato simples, né? Um ato simples. Aqui na FUCAP é nas paredes, né? Você encontra ODS nas Todas paredes. as Então, assim, destacadas. você consegue circular por um espaço de negócios e educacional onde as pessoas são a todo tempo expostas, inclusive a ter comportamentos assertivos. No sentido de não, se você não tem copinho, ou vai beber na mão, ou vai ficar fora do negócio. Eles ofertam, tá, gente? Ó, que linda a caneca. A gente, mas é sobre isso. É sobre mudança comportamental e isso começa com exemplo. A gente precisa de verdade não se envergonhar de ser... e eu brinco, eu não gosto dos ecochatos, mas eu tenho os meus comportamentos ecologicamente corretos. E eu preciso cultivar e cultuá-los.
Eu acho bonito sair cheio de sacola. E a mudança dói, né? Então, assim, a EcoChata é porque dói para você fazer a mudança, mas ela é possível. Vamos falar de mais uma mudança aqui, um avanço em 2024. Acredito que a tecnologia tem chegado à pauta ESG, né? A gente já vê muitas empresas usando o blockchain para rastrear a sua cadeia de suprimentos, para assegurar que eles estejam alinhados com o seu padrão ético e sustentável. Isso, inclusive, traz economia para a empresa. A gente sempre fala que sustentabilidade traz economia e lucro, né? Certo. Já tem empresa aí economizando 30% ao usar blockchain nesse rastreio. A gente vê a inteligência artificial como uma grande aliada para mitigar riscos, para identificar fraudes. Sim. Estou certa em perceber a proximidade da tecnologia como um progresso de 2024? Totalmente. E quem não se atentar para isso vai ficar para trás. Porque a inteligência artificial já chegou... Inclusive, alguns profissionais têm que tomar cuidado, porque daqui a pouco podem perder seus empregos, né? Então, essa inteligência artificial, ela já vem... Eu acredito, ela é tão importante, ela é tão poderosa, que para o Bill Gates, o Elon Musk, o Jeff Bezos e o rapazinho lá da Facebook, né, da Meta... O Zuckerberg foram lá para a Califórnia para discutir a ética da inteligência artificial. Até onde a gente pode ir com isso? Até onde a gente vai se esbarrar nisso? E aí tudo tem seu ônus e seu bônus, né? Assim, você também tem um lado perigosíssimo da inteligência artificial. Hoje em dia, principalmente em ambiente escolar, tudo isso você não faz mais... Se você coloca... Porque hoje, se você coloca no ChatGPT, ele vai fazer tudo para você. Mas também você tem como entender se aquilo foi feito ou não. Porque também já tem programas que identificam se aquilo foi feito ou não pela inteligência artificial. Mas eu acredito que ela veio para ajudar, tá? E já tem muitos robozinhos fazendo muitas tarefas. Na gestão de projetos, por exemplo, que é uma área que eu atuo muito, né? A gente já tem iniciativas de... escritórios de projetos inteiros serem gerenciados por inteligência artificial, e eu acredito que se a gente usar ela de uma maneira favorável, principalmente para a questão da sustentabilidade, vai dar certo. Eu só tenho medo porque as pessoas às vezes acham que inteligência artificial vai substituir tudo, né? E as coisas são feitas por pessoas. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, né, com o limiar que o Felipe está falando. Quem souber usar para o bem. Mas é tudo assim, né? Tudo que você usa... Remédio demais é veneno, te mata, né? Então, a gente precisa entender aí esses cuidados. E é muito importante, a gente está falando de cadeia de suprimento, né? Que as grandes empresas, elas estão, às vezes, adeptas ao ESG e tem que entender que não é só dele, não. É quem fornece para ele também tem que estar inserido. Então, hoje, vamos dizer, se você é um grande prestador de serviço de uma grande empresa, você também tem que estar fazendo responsabilidade social e tem que estar envolvido com a ESG, e tem que estar tendo cuidado com o meio ambiente, tem que estar provando que você faz isso. Não é mais só toma aqui que eu faço. Não. A China já vai exigir que o boi seja rastreado desde o nascimento. Isso. 100% do rastreamento da cadeia. A Europa... Senão não compra carne. Então, assim, a Europa, pelo amor ou vai ser pela dor. A Europa, Exatamente. ela já cobra, para o ano que vem, já vai cobrar dos cafeicultores que prove que não tem agrotóxico na produção. E a gente aqui está exportando café, e muito café. Vai precisar de muita tecnologia. Então, vai precisar de tecnologia, vai precisar entender como é que eu vou provar isso. Né, Existe que a due diligence, né? Que acabou de ser aprovada em maio, se eu não me engano. Foi aquela due diligence DD3, que é uma normativa importantíssima da União Europeia, que não só você vai ter que provar que você faz, mas seus fornecedores também. Então, hoje, você não vende mais, você não exporta mais se você não tiver... Se você não conseguir comprovar que você não tem trabalho análogo à escravidão, que eu não gosto desse termo análogo à escravidão, dá um negócio assim, trabalho escravo. Moderno, né? Escravidão moderna. Isso, escravidão moderna. Se você não comprovar isso, se você não comprovar que você tem... cumpre todos os requisitos normativos, que é o mínimo, não estou nem falando do... Eu não estou falando do ESG+, eu estou falando do mínimo, né, que se espera. Você não consegue mais exportar. Para a União Europeia não vai comprar mais. E aí é quem também... Aí vamos explicar direitinho para todo mundo entender. Não é só você, é quem vende para você, quem presta serviço para você, quem entrega tudo. É um ecossistema inteiro. Então vamos lá. O que as grandes empresas estão fazendo? Estão construindo espaços. Tem uma grande empresa aí que tem uma praça
onde você coloca os seus projetos e as empresas que estão prestando serviço ou entregando produtos para essa empresa vai lá encontrar quem que ele vai ajudar, né? Para conseguir ajudar essas pequenas empresas também a começar a entrar no processo de responsabilidade. Porque isso também precisa acontecer. Porque às vezes eu sou médio, eu quero fazer alguma coisa, não sei nem por onde eu começo. Por onde eu começo? Mas né? isso é muito. O que eu mais vejo, eu sou procurado muito por isso. É assim, Felipe, chegou um formulário para eu preencher aqui da Petrolífera Brasileira, aqui, que eu não sei nem por onde que eu começo. Aí quando você vai ver lá, o formulário inteiro é ESG. E são 150 perguntas. Instituto Eto está aí para validar isso. É dificílimo você ter um selo do Instituto Eto, por exemplo. Então as empresas vão ter que se adequar, ou por amor, ou pela dor. É mais caro. É mais caro não ingressar. Pode ter certeza. Vai pagar um preço muito alto. O custo de não agir, a gente estava falando sobre isso. Hoje eu publiquei isso na coluna hoje. Estava excelente a coluna. O custo de não agir, ele é mais caro do que de agir. O exemplo mais claro que a gente tem agora foi recente. Mariana, né? Sim. Então, a gente viu, enfim... Pois é, exatamente. Exatamente. A quantia foi 140 bilhões. Né? Foi Que não 140 bilhões. não paga a destruição, né? Com Sejamos certeza. verdadeiros, né? Exatamente. Que é questão já nem estou entrando nesse mérito. Agora, imagina se tivesse sido preventivo. Exato. Sim. Não ia chegar, eu não consigo nem estimar. Mas eu acho que o exemplo mais material que a gente pode dar Exato. É esse. isso aí. Né? Tá pagando uma conta alta. Tinha 5% de chance de acontecer o risco, tá? O risco era de 5%. E risco é uma probabilidade versus impacto. A probabilidade era baixíssima, só que o impacto era muito alto. E aí você não pode negligenciar quando o impacto é muito alto, mesmo que a probabilidade seja baixa. Porque o risco, se ele acontece... Altíssimo, é o que a gente está vendo. Só não quebrou a empresa... Como eu dei aqui a chance da gente acrescentar algo no negativo, no aspecto negativo, tem algum aspecto positivo que a gente poderia ressaltar, além dos citados? Eu já dei o meu aqui do ESG no Espírito Santo. Eu acredito que seja um aspecto bem bacana. Você tem? Eu vou na mesma linha. Eu acho que o Espírito Santo cresceu muito. Capital do ESG em breve. Eu acho isso assim, aí. a gente tem que reconhecer esse esforço governamental no sentido de fazer com que isso reverbere, envolvendo, inclusive, o interior. Porque não é uma coisa só de capital. Né? Há um esforço governamental para que todo mundo esteja envolvido. A questão do turismo, a questão do agro. A gente também vai sofrer com os impactos da reforma tributária e isso faz com que o governo também vislumbre possibilidades e a gente precisa pensar nisso. Né? E o turismo ambiental, principalmente, vai ser uma boa saída para que a gente consiga suprir a perda significativa que o Estado vai de verdade enfrentar. E para isso, as autarquias também estão se organizando, o Sebrae está se organizando, capacitando. Então, a gente também precisa pensar nisso, né? Porque quando a gente tem algum impacto, e aí quando ele vem economicamente, a gente acaba precisando se organizar melhor para suprir aquela perda que a gente vai ter. E eu penso que o governo está bem envolvido nesse sentido. O governador é uma pessoa ponderada nesse Ele é engenheiro florestal, né? Vamos começar por aí, né? Ele é engenheiro florestal. Vamos respeitar. E o que a gente está falando aqui é de política pública. A gente não está falando aqui de política partidária. A gente está falando aqui de compromisso com o Estado. E a gente tem um Estado muito rico, né? A gente, aí se comparar, aí, nós somos uma Austrália. Né? A gente tem tudo que uma Austrália tem para poder ser um lugar extremamente bem quisto em relação às questões de meio ambiente. A gente tem baleia, a gente tem tartaruga, a gente tem montanha, a gente tem cachoeira. Então é preciso que a gente também tome cuidado com essas coisas. Agora tem um tema, né, que entre anos saindo, parece até especial de Roberto Carlos. A gente não vai nem para frente nem para trás, que é realmente a gente conseguir envolver todo mundo nessa pauta, porque a gente está falando de problemas complexos. Sim. Problemas complexos exigem união de esforços, né? Sim. A gente não à toa, o DS17, a última, é exatamente parcerias e meios de implementação. Eu li um artigo recentemente que falava sobre a importância dos líderes terem inteligência sustentável. Até uma analogia à inteligência emocional do Daniel Goleman. Porque eles têm que liderar uma pauta que é vastíssima. A gente aqui conversou sobre vários assuntos, né? De crise climática até educação ambiental. Vocês concordam que as lideranças elas têm um papel significativo nisso e falta a elas um pouquinho da inteligência sustentável? Totalmente.
eu concordo plenamente. Assim, pra gente falta líderes treinados para isso, sabe? Porque, para começar, o ESG ele só vai para frente se a governança for muito forte. E um ESG é um conceito empresarial. A gente trouxe a Faria Lima para dentro da discussão. Então, nunca esqueça que é all about money, é tudo sobre dinheiro. Então, se a gente não entender isso, a gente vai continuar dando murro em ponta de faca e remando contra a maré. Primeira coisa que a gente precisa entender é que não é sobre abraçar árvores. Nunca foi. A segunda questão que a gente precisa entender é que esses líderes, eles precisam de nós. Eles precisam de pessoas que entendam da pauta, precisam de pessoas que assessorem bem eles, né, para eles fazerem o que tem que ser feito. E isso dentro das empresas, no governo, em todos os lugares. Uma governança forte, ela é mais da metade do caminho para a gente ter o sucesso da implantação social e ambiental. A governança, eu estava até conversando com um especialista, um advogado especialista em direito ambiental, eu já escrevi um artigo sobre isso também, que ele fala que tudo deve convergir para o social. Tudo deve convergir para o social. E o Paul Clement, ele fala que o acrônimo ESG, o S no meio do ESG foi de propósito. Não foi aleatório por acaso, não foi. Tudo está convergindo para o social e se não for assim, não adianta, não vai ser implementado. Aí eu perguntei para ele, então por que a gente não chama de GSA? Então, porque eu já escrevi esse artigo porque eu considero a governança muito importante nesse sistema todo. Porque se você não tiver uma governança forte, os líderes, e é top-down mesmo, a mudança de cultura ela precisa ser de cima para baixo, ela precisa estar na cabeça dos governos, estar na cabeça das empresas, das companhias, para que ela desça irradiando. É cultura. E mudança de cultura é muito complexo. Mudança de cultura é muito complexo. Então a gente precisa estar o tempo todo remando para essa maré. A praia da Andressa. Você que é especialista em cultura, quer acrescentar alguma coisa? Exato, por favor. Quero muito, Cíntia. Obrigada pela... Eu estou aqui só refletindo, né? Sim, as lideranças têm um papel fundamental, mas eu vejo que é uma função sistêmica. Porque se eu fico esperando vir de cima, pode não vir. Então, quando a inspiração vem da consciência de cada um, quando isso vem, pode vir do time. Você olha para o seu líder e pergunta, e aí? E ele vai ter que te dar uma resposta. Ele vai ter que te dar uma resposta. Né? Então, eu tenho trabalhado cada vez mais não só a alta liderança, porque a alta liderança ela está olhando para o todo, para o aqui, para o amanhã e para o depois de amanhã. Mas no frigir dos ovos, quando ela chega com a média gerência, com quem está no tático operacional, é o hoje. E essa galera precisa aprender a olhar lá para frente. A gente precisa olhar toda a organização, porque senão fica um cheiro do outubro rosa, de uma ação pontual e eventual. Então, eu gosto de trazer o olhar sistêmico, o olhar do todo, chamar todo mundo para a responsabilidade. Liderança é uma habilidade. Liderança, ela não é uma função, ela não é um cargo. A liderança, ela é uma habilidade. E no pipeline da liderança, a gente começa. A primeira liderança é a liderança sobre si mesmo. Então, a liderança não é o meu chefe, o meu líder, o gestor, o top of mind daqui que eu estou pensando. Todo mundo é líder na organização. Liderança nível 1. Você é líder de você mesmo. E aí, quando você começa com esses hábitos, eu tenho certeza que todo mundo tem brainstorm, o que a gente pode fazer, de projetos. Então, que tal, nesses momentos, a gente pensar na pauta ESG e não só... Ela tem que vir top-down? Ela deve vir top-down. Mas não só, porque a gente tem uma interação. Né? Então, se eu tenho liderança nível 1, se eu tenho liderança nível 2, e eu olhar, e no meu objetivo estratégico, quando eu faço desdobramentos, lá no meu KPI, eu vou ser avaliado como? Eu posso perguntar.
Mas e na pauta ESG? O meu trabalho impacta como? Sim, eu vou misturar aí o Felipe com a Andressa, porque eu acho que é isso mesmo, né? Vem de cima para baixo, mas também tem que vir de baixo para cima. Eu tive uma experiência... É permeável, né? Eu tive uma experiência recente muito legal, porque eu sou gestora de comunicação de um projeto que chama Projeto Pegada, que é um projeto que oferta educação ambiental, né, dentro dos espaços. A gente faz retirada de lixo nas empresas e recentemente nós fomos para uma retirada de lixo, uma ação ambiental numa praia perto de uma empresa na Serra, né? E quando a gente chegou lá, eles vieram com os ônibus e o chão de fábrica, né, para poder fazer a coleta. E logo depois chegou o dono da empresa com a diretoria e aí os caras começaram a fotografar. Olha lá o chefe ajoelhado no chão catando lixo na praia. Porque isso faz com que todo mundo fique no mesmo espaço. E ali naquele momento não tem o dono da empresa, o diretor, tem as pessoas limpando o planeta. Então eu penso que é um pouco disso. É claro que quando você, especificamente o André que nos convidou para essa ação e envolveu o voluntariado dele, era um dia de voluntariado no horário de trabalho. Incrível. Então tirou o cara do horário de trabalho dele. Olha, sexta-feira de manhã você não vai trabalhar. Não é um você sábado, vai pra né? praia e o chefe vai lá catar papel com você. E aí depois a gente fez, né, dronou, fez um mosaico, enfim, com o lixo que retirou e todo mundo impressionado com isso. Aí envolveram uma ação social que eles ajudam as criancinhas, que eles ajudam na localidade. Então aquilo sim é uma ação de verdade. E vira uma porque aí pauta vira isso, né? uma Recorrente. realidade. É muito importante. Né? Então, assim, que isso se perpetue nas empresas, que as empresas encontrem esses caminhos para fazer com que todo mundo esteja envolvido. E aí, a Cíntia falou, são todos os stakeholders. É quem compra, né? É quem vende, é quem só forma opinião, é quem vai pro TikTok mostrar, é o creator. É todo mundo, né? Então, Só não pode catar lixo e lá dentro não dá um plano de saúde, né? Isso aí. eu acho que é Cata sobre... o lixo, mas lá dentro da empresa, lá dentro dos muros da Tá empresa, tudo interligado, né? não tem o ticket que é R$10 por dia. eu acho que é sobre isso. O que o Felipe está falando é que isso não pode ser uma ação pontual e nem para aparecer para o lado de fora. Isso tem que estar na tomada de decisão corporativa. E aí a gente precisa entender que o planeta não vai aguentar se a gente continuar dessa forma completamente nômade, de estar aí usurpando todo um sistema sendo evolutivo, né? E a gente está aí na beirada da Semana do Lixo Zero, né? Então, tem iniciativas das empresas e das pessoas que formam opinião para tomar conta do seu próprio lixo. Você falou. É dentro de casa, começa... Gente, nosso tempo está chegando ao final. A gente tem conversa aqui para mais de metro. Mas antes eu vou pedir que rapidamente vocês deem um spoiler do que vocês acham que vem aí 2025 com a pauta ESG, né? O ano que o Brasil cedia a COP, em novembro, no Pará. O que vocês veem assim rapidamente para 2025 nessa pauta ESG? Bom, eu acredito que o Brasil vai tentar ser protagonista de novo, né, da pauta. Esse ano foi um ano frustrante para a gente, apesar do Espírito Santo ele ter sido protagonista na agenda ESG. O Brasil, de uma forma geral, pecou muito, né, na agenda sustentabilidade, ESG, enfim, teve diversas coisas, né, desvalorização de analistas do IBAMA, desvalorização, sabe, de uma maneira geral, o fogo mesmo, os incêndios. Então, eu acredito que ano que vem o Brasil vai tentar recuperar seu protagonismo na pauta climática. Principalmente porque a COP vai ser aqui. A gente espera que tenha avanço significativo nessa, para que não deixe tudo para o Belém, né? Porque que aí vai querer salvar o mundo, salvar a Amazônia. Na próxima temporada. Na próxima temporada, sempre assim. Né? Então, eu acredito que o que vai vir lá na frente é o Brasil recuperando o seu protagonismo climático. Eu acho que, assim, para o ano que vem, que a gente consiga atingir mais corações, né? A gente, como consultores, ofertar mesmo o nosso know-how para que as empresas consigam minimamente implementar as coisas dentro das suas corporações, para que elas consigam reverberar para o externo, né? Porque eu volto a falar, muitas empresas não estão fazendo e não conseguem publicizar o que estão fazendo. Sim. E os bons consultores são experts nisto. De identificar o que você já está fazendo, mostrar para você que de verdade você já está fazendo com materialidade,
para poder fazer com que isso seja reverberado. Então, a gente também valorizar um pouco os nossos consultores daqui do Espírito Santo, né? Porque tem muita gente que quer buscar consultor, vai lá para fora. Nós temos aqui um nível muito grande de pessoas que entendem do que estão fazendo e do que estão falando, né? E aí a gente tem a oportunidade de valorizar esse know-how, essas pessoas que sabem o que estão fazendo, né? E que conseguem ofertar para essas empresas essa melhoria. Porque a Andressa estava falando, o ganho é inegável para a sua marca, né? Você está aliada a alguém que está fazendo o que é certo fazer, é excelente. E você está sendo precursor disso, você está fazendo, virar exemplo. E é isso que a gente quer, né? Que cada vez mais empresas tenham um comprometimento. Que inspire outras. E que inspire outras. A gente vive aí a tentativa também dessas empresas de fazer com que a coisa aconteça mitigando questões. Mas mitigação não é tudo, né? Mitigar e devolver... talvez é o que a Andressa falou, olha o impacto de ter perdido se eu tivesse prevenido. Então, a gente fala disso em qualquer lugar. Na saúde, por exemplo, perdi minha saúde, aí vou recuperar. Então, como que eu posso fazer para prevenir, né? Andressa. Bom, vocês falaram da empresa, né? Eu acho que eu queria falar do cidadão, né? Do cidadão comum, que a gente possa fazer escolhas conscientes, que a gente possa fazer um consumo consciente. Porque a gente é estimulado a consumir o tempo inteiro, né? E se a gente não faz um consumo consciente, a gente fica num trade-off, né? Então, fazer consumo consciente, observar de quem você está comprando, valorizar o pequeno produtor, valorizar as marcas locais, né? O Espírito Santo tem muitas marcas bacanérrimas locais e realmente passar por um processo, né, de educação. Acho que educação e consciência andam juntos, um a um, começar pequeno, mas não parar nunca. E você, Cíntia, fala pra gente. Eu sou otimista, né? Eu acredito que a gente vai contaminar mais pessoas com esse pensamento. Acho que a gente vai difundir mais informações a respeito. Esse aqui é um esforço da gente fazer isso, né? O próprio CQC de SD do IBEF é uma tentativa de disseminar isso e que a gente possa aí plantar uma semente em cada um para que a gente avance mais nessa pauta. A gente, como formador de opinião, se compromete com isso, né? Eu acho que a gente tinha que fazer um termo de compromisso, né? Eu sou formador de opinião. Todo dia, né? O Felipe faz todo dia, publica na coluna. E a gente queria agradecer essa oportunidade linda, viu, Cíntia, de trazer eu e o Felipe aqui. A gente também estende o convite para que vocês possam ir lá no nosso, sim, né? Daqui a pouco vamos inverter os papéis, né? Inverter os papéis, botar vocês para falar no nosso. Mas é isso, acho que a gente tem que falar mais e se comprometer, né? A gente tem... Eu vou contar um segredo pra galera que tá em casa. A gente tem um grupo, tá? A gente tem um grupinho que a gente... Lá no nosso grupo, que a gente dá as nossas opiniões, que a gente fala. É um grupo muito reservado, mas é um grupo onde a gente opina de verdade. É verdade. E a gente tirar aquelas coisas que a gente fala no grupo, né? Pra gente transmitir isso pras pessoas. Ótimo. Obrigada, Andressa. Obrigada. Fabi, Felipe, por estar aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Peço que sigam o IBEF Espírito Santo nas redes sociais, porque a gente compartilha muito conteúdo interessante por esses meios. Ativa a notificação para receber, né, aviso toda vez que isso acontecer. E curta e compartilhe esse conteúdo. Muito obrigada. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles: categoria Diamante, ArcelorMittal, Banestes, Cezan, Cicobi, Vale, categoria Master, Apex, Med Sênior, categoria Sênior, Daluz, Risque e Nemer Advogados Associados. Focap Business School, categoria Pleno, Almeida e Pandolfi D'Amico Advogados. Grant Thornton, Machado Mazei e Pinho Advogados. Terca, Zília Armazéns Gerais. Time Now, apoiadores, Accounting Consultoria, Ativação, Focap Solutions, Rede Tribuna, Rede Vitória, Rede Capixaba de Comunicação.